noite, guerreiros. Graça e paz. Hoje é nosso devocional, dando continuidade, nós estamos em Mateus 9. Antes de darmos seguimento, vou estar orando para dar início, né? Querido Deus e Pai, eu vim aqui diante de Ti pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo se posicione, que eu diminua e que o Senhor cresça. Pai, agora já não é mais a Miriam, agora a Miriam fica como telespectadora do Teu poder, do Teu Espírito, Pai. Espírito Santo, conduza, em nome de Jesus. Venha com a Tua unção neste momento, com toda a autoridade, Pai, com a Tua glória. Vem com todos os níveis de unção, Pai, que cada vida que vai se fazer presente ou que vai assistir posteriormente, que elas possam ser tocadas pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, e que Teu Espírito Santo venha convencê-las, Pai, de toda a verdade, que elas venham ser libertas de toda a verdade, da palavra, do pão vivo, que elas venham, Pai, receber este alimento, e que este alimento venha trazer uma transformação, uma verdadeira metanoia, em nome de Jesus, Pai. Visita cada lar, cada família, que cada família receba a Tua glória, a Tua presença. Erga o escudo de fogo sobre cada lar, em nome de Jesus Cristo, Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça. Pai, eu estou aqui, Pai, sendo obediente, fazendo o que o Senhor me chamou para fazer. Então, que o Senhor venha descer com toda autoridade, que o Senhor venha falar a cada coração, em nome de Jesus, Pai, que a resposta que alguém ou cada um veio buscar, que venham encontrar através daquilo que o Espírito Santo vai ministrar. Em nome de Jesus, Pai, toda honra, toda glória seja dada a Ti, Pai. Graças eu Te dou. Amém. O nosso devocional hoje, dando seguimento, nós estamos em Mateus 9. E o título que o Espírito Santo nos deu é Libertos da falsa imagem, restaure sua verdadeira identidade em Cristo. Então, para iniciarmos, vamos ler em Mateus 9, a partir do verso 2. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em sua maca. Observando-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: tem bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus ele estava mostrando à multidão que ele era capaz de perdoar os pecados e, através disso, trazer a purificação do corpo, da alma e do espírito. Ou seja, ele tinha toda a autoridade para perdoar os pecados, fazendo com que a mente da pessoa fosse renovada e purificada, e ela tivesse a oportunidade de reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador. Ele veio trazer essa vida ao nosso espírito e manifestar o reino dos céus na terra. Com isso, o homem deixou sua maca e levantou-se e partiu para sua casa. Quando Jesus entra, as trevas ela tem que bater em retirada. Aquilo que deixa a pessoa paralisada, presa, sem andar ou sem perspectiva de futuro, desaparece com a chegada da luz. Porque é isso que representa aquela enfermidade que aquele homem estava sofrendo. Representa uma paralisia espiritual. Aquele homem estava aprisionado na antiga natureza. Mas a luz chegou para ele. Cristo ele chegou e trouxe o reino dos céus e perdoou os pecados daquele homem, e aquele homem teve não só a saúde física restaurada, mas também ali teve a vida espiritual também restaurada. Ele foi liberto. Ele perdoou os pecados e muda a eternidade das pessoas. Foi o que aconteceu com aquele homem paralítico. Jesus o transformou e mudou a sua eternidade, e ele passou a caminhar no espírito, deixando de viver ali a partir da natureza adâmica, a partir do sistema. Ele deixou de viver a partir do sistema, pois teve sua saúde física, mental e espiritual restaurada. Porque a paralisia que aquele homem estava cometido representa isso. Representa a paralisia em todos os aspectos do ser humano. Física, mental e espiritual. Observamos que esse homem sofria de paralisia. E isso simboliza que quando estamos presos no pecado, ficamos paralisados em nossa antiga natureza. A natureza estabelecida ali pelo mal, pelo maligno, onde aprisionou Adão e Eva. E o espírito deles foram mortos. Cristo veio justamente para nos libertar, reconciliar e justificar os nossos pecados.
para que nosso espírito fosse ressuscitado e o nosso corpo refletisse o espiritual. Ou seja, quando nossa alma está alinhada espiritualmente, a nossa mente, o nosso corpo também se tornam saudáveis. E é onde nós rejeitamos todo diagnóstico médico. Se o médico ele trazer um diagnóstico, nós vamos anular e cancelar no nome de Jesus e não vamos aceitar. Porque a nossa verdadeira realidade ela é espiritual. Quando o médico traz ali um diagnóstico para nós, é para que a nossa imagem ela seja distorcida. Para distorcer a nossa imagem, essa é uma falsa imagem. E Cristo ele veio distorcer essa falsa imagem. E nós temos que declarar, eu anulo, cancelo, rejeito esse decreto contra a minha vida. Porque se nós aceitamos um diagnóstico médico ou alguma outra questão, o inimigo de nossas almas pega esse decreto nas regiões celestiais e ele trabalha em cima disso. Então, por isso que Cristo ele veio trazer ali, distorcer essa falsa imagem, para que nós venhamos declarar, eu sou sarado, eu sou curado, eu anulo, cancelo, rejeito esse diagnóstico. E é onde o mal ele não vai ter poder para atuar na sua vida em cima daquele decreto, daquele diagnóstico médico, que é uma distorção ali da nossa imagem, é uma falsa imagem. Porque nós somos seres espirituais. E o nosso espírito ele não tem nenhuma enfermidade. Nós só precisamos simplesmente trazer do espiritual para o natural. Precisamos declarar a palavra, profetizar, confiar nas verdades de Cristo. Porque Cristo levou as nossas enfermidades na cruz. Tudo está feito. Mas quando decidimos permanecer preso à velha natureza, vivendo como se não fôssemos seres espirituais, isso nos paralisa. E limita e distorce a nossa saúde. O inimigo ele lança dardos para que aceitemos esses diagnósticos falsos, distorcendo nossa verdadeira identidade. Essa identidade que Cristo veio estabelecer para nós, aonde nós somos sarados e curados. A nossa verdadeira realidade ela é espiritual. Nós só estamos aqui passando por um teste, estamos sendo provados para ser aprovado. E a natureza espiritual ela tem como base a fé, e nós temos que ter a fé. Nosso espírito é saudável e nossa alma precisa simplesmente estar renovada a cada dia para que a nossa mente, consciente, inconsciente, subconsciente e o nosso corpo físico venha refletir ali o espiritual, onde tudo está feito, onde é saudável. Muitas enfermidades elas são espirituais e ela tem origem no pecado, porque nós nascemos do pecado, que nos mantinha preso ali, à velha natureza. Mas quando Jesus ele entra na nossa história, ele perdoa e o mal se retira. Foi o que aconteceu com aquele homem paralítico. Jesus entrou na história dele, ele estava paralisado em todas as áreas da vida dele. Mas quando Cristo entrou ali e deu uma palavra rema, aquele homem ele saiu daquela paralisia não só física, mas mental e espiritual. E o mal bateu em retirada, porque a glória de Deus caminhava com Jesus. Jesus ele andava com o Espírito Santo, com poder, com uma unção que despedaçava ali toda a enfermidade, todo o jugo pesado do pecado. E ele restaura a nossa saúde a partir da verdadeira origem, o nosso espírito. Pois tudo já está consumado. Ele falou na cruz, Telestai, está consumado. Entretanto, havia fariseus dizendo em seus pensamentos que Jesus estava blasfemando. Mas ele era 100% homem e 100% Deus. Ele tinha discernimento espiritual e sabia o que aqueles homens estavam pensando. Jesus então perguntou: por que cogitais o mal em vossos corações? Pois quando julgamos os outros e pensamos mal deles, damos audiência ao maligno e nos tornamos instrumento do maligno. Foi isso que aconteceu com aqueles escribas, pois eles estavam fazendo desta forma. Eles estavam presos à letra, que não permitia que as mentes deles fossem transformadas. Eles estavam presos a um papel, a uma letra, na antiga natureza. E se preocupavam muito com o exterior. Eles viviam com os olhos naturais, mas não tiveram a revelação espiritual de que Jesus era de fato o Filho de Deus. Estavam presos à matéria. Eles se apegaram ao material. E esse é o problema. Quando nós nos apegamos ao material, nós deixamos de usufruir das coisas espirituais. E eles se esqueceram das profecias que falavam do Messias, porque eles tinham um entendimento bíblico.
Mas por conta da arrogância, da ignorância deles, eles ficaram cegos espiritualmente e eles não puderam ali ter a visão espiritual aberta para reconhecer que Cristo era o Filho de Deus, que veio, inclusive, trazer ali a reconciliação para eles e a justificação dos pecados deles. E o único capaz de perdoar pecado e purificar a mente e o corpo era Cristo. Jesus, ele não confrontava diretamente, mas fazia perguntas para que os escribas repensassem. E Cristo disse: o que é mais fácil? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Eles ficaram sem palavras, pois não tinham argumento contra Cristo. E aqui a gente pode aprender uma lição com Cristo. A gente não tem que rebater as críticas, as perseguições. A gente tem que simplesmente responder com uma pergunta, como Cristo fez, e não se igualar ao nível. Porque aí o mal vai bater em retirada. Porque, de certa forma, Cristo aqui respondeu em amor. E Cristo estava confrontando eles para que eles também tivessem uma oportunidade, uma chance de se arrepender. Então Jesus afirmou: para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, e ordenou ao paralítico: levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Quando disse levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa, Jesus também estava, na verdade, declarando que os pecados daquele homem estavam sendo perdoados, mas ele estava falando de uma forma diferente. Ele usou uma forma diferente de expressar isso porque tem toda a autoridade. Ele veio justamente para isso, para perdoar pecado, para nos reconciliar e para nos justificar. Quando libera uma palavra, rema, a pessoa é purificada de dentro para fora. E foi isso que aconteceu com aquele paralítico. Sua eternidade é transformada, sua identidade é restaurada. E a pessoa ela é liberta. Ou seja, aquele paralítico ele foi liberto da paralisia espiritual física para andar em liberdade, usufruindo do reino que ele veio manifestar, que é um reino espiritual, não carnal. E era esse reino carnal que aqueles fariseus estavam presos. Os escribas insistiam em permanecer presos ao natural, esquecendo-se de que eram seres espirituais, porque eles estavam presos à glória deste mundo, porque eles tinham status, eles tinham dinheiro, enfim, toda a riqueza deste mundo. Porém, a letra mata, e tinha muito conhecimento da letra, mas não tinha a palavra revelada, que é o quê? Não simplesmente uma leitura, mas é uma revelação do Espírito, onde nós lemos a palavra, nós temos a revelação espiritual. Eles não tinham isso. Eles tinham a letra, mas a letra mata. Por outro lado, a multidão se encheu de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens, pois reconheceram que Cristo era de fato Filho de Deus, com poder para purificar, libertar e tirar as pessoas da paralisia física e espiritual. Ele deu a oportunidade de viver em um reino espiritual. O reino que ele veio trazer, que transforma e reflete nossa verdadeira natureza espiritual, que restaura nossa verdadeira identidade. Cristo ele veio restaurar, ele veio nos tirar dessa paralisia, para que nós venhamos usufruir dessa liberdade, porque quando nós vivemos a partir do reino espiritual, nós trazemos o reino dos céus para a terra, nós vivemos em liberdade. Porque viver a partir da antiga natureza, nós estamos sendo fracos. Nós estamos aceitando o diagnóstico, nós estamos aceitando opressões, nós estamos aceitando o que as circunstâncias dizem, mas quando nós decidimos caminhar a partir da nova natureza estabelecida por Cristo, nós vivemos em liberdade e usufruímos das bênçãos que Cristo já derramou, porque Ele se fez maldito por nós. E Ele quer que nós sejamos livres para glorificar o nome dEle. Tudo para glorificar o nome dEle. Nosso espírito ele é saudável. Precisamos refletir essa verdade. Ele não carrega diagnósticos ou enfermidades. Mesmo que o médico apresente um diagnóstico, não precisamos aceitá-los. Devemos rejeitar, renunciar e cancelar em nome de Jesus. Por exemplo, quando nós recebemos um diagnóstico médico, nós temos que simplesmente falar: Pai, essa não é verdade que o Senhor diz sobre mim. Eu anulo, cancelo em nome de Jesus. E se houver alguma hereditariedade, tanto do lado materno ou paterno, eu anulo, cancelo agora no nome de Jesus. Desde a primeira geração até a 14ª, eu anulo, cancelo. Eu não aceito. Eu sou seu filho, eu sou sua filha, eu sou sarada, eu sou curada. Eu rejeito em nome de Jesus e o inimigo não vai ter poder de usar esse decreto contra a minha vida.
e vai ser para a sua glória, para o seu nome ser glorificado e mais vidas ser tocadas através dessa manifestação da glória, dessa manifestação do reino dos céus aqui na terra. Trazer o reino dos céus para a terra onde não há enfermidade e tudo é perfeito. A fé é a chave para acessar isso, ou seja, a fé é a chave para acessarmos a cura, a libertação, a restauração. Quando aceitamos um diagnóstico médico, o inimigo de nossas almas, ele tem um decreto contra as nossas vidas. Infelizmente. Mas quando anulamos e cancelamos, Cristo reestabelece um decreto de vida e não de morte. Pega essa outra chave. Quando aceitamos um diagnóstico médico, o inimigo de nossas almas tem um decreto contra as nossas vidas. Portanto, anule, cancele e rejeite. Para que Cristo venha restabelecer um decreto de vida e não de morte. Então, que você não venha aceitar nenhum decreto que você tenha recebido, para que o inimigo não use esse decreto contra você. Mas receba, no nome de Jesus, o decreto que Cristo veio restabelecer, que é um decreto de vida e vida em abundância, porque Ele derramou na cruz por nós. E nós temos que acessar essa realidade. Aquele homem foi curado pela fé. Veja bem, seus amigos o levaram até Cristo, mas o homem também precisou querer sair daquela situação. Ou seja, quando nós estendemos a mão para ajudar alguém, aquela pessoa precisa querer sair da situação. A pessoa também precisa querer ser ajudada e ter fé para sair daquela situação. Então, juntou a fé daquele paralítico e daqueles amigos que levou até Cristo. E nós precisamos também ter essa fé. E quando a gente for ajudar outra pessoa, a gente tem que ensinar dessa forma. Você tem que ter fé. Você tem que querer sair daí para eu tentar te ajudar. Porque não adianta ser só você. A outra pessoa também precisa querer ser ajudada, né? A fé dos amigos e a dele própria permitiram acesso à cura. O reino de Deus é acessado pela fé. E depende de nós crermos que Cristo é o Filho de Deus, enviado para nos purificar de todo pecado. Agora, nós estamos no verso 9. Saindo, viu Jesus um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando Jesus em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram para cear com ele e seus discípulos. O texto mostra que Jesus foi confrontado pelos fariseus ao ser visto jantando com um ex-coletor de imposto, publicanos e com pecadores. Mas Cristo, ele respondeu que veio justamente para aqueles que necessitam de médico, porque ele é o médico dos médicos. Ele veio para os enfermos, não para os saudáveis. Jesus veio quebrar padrões da lei, que limitavam, as pessoas ali ao natural. Os fariseus eram tão egocêntricos, egoístas, orgulhosos, que não queriam sequer se aproximar dos publicanos e pecadores, porque eles se sentiam, melhores do que aquelas pessoas. Eles estavam tão presos no mundinho deles que eles se sentiam inferiores àquelas pessoas. Sentiam-se superiores, autossuficientes, preocupados apenas com o exterior. Que é, inclusive, esse reino que o mal veio estabelecer. Para que distorça a imagem da pessoa, para trazer uma falsa imagem. O status e com o que os outros pensariam. Eles se preocupavam com o status e com o que os outros iam pensar. Ou seja, eles se preocupavam tanto com o que as pessoas iam pensar que eles não chegavam perto dessas pessoas que não era considerado ali na sociedade, pecadores, publicanos. Eles se sentiam melhores que aquelas pessoas. E eles evitavam ter contato. Porque eles se preocupavam com o exterior e com o que as outras pessoas iam pensar deles. Esqueciam que também tinham seus próprios pecados. Olha só. Praticavam pecados, inclusive o adultério, e tentava ocultá-los. Lembra daquele caso? Quando os fariseus levaram até Cristo aquela mulher, falando que ela estava cometida ali de adultério, que ela tinha que ser apedrejada, e Cristo falou: quem não tem pecado atire a primeira pedra, porque inclusive muitos ali tinham se deitado com aquela mulher. Muitos tinham praticado aquele pecado, eles estavam tentando ocultar aquele pecado. E tentava ocultar com falsa aparência.
a imagem distorcida que a antiga serpente busca impor, um foco no exterior, desprezando o próximo, olhando somente para o pecado dos outros, esquecendo de olhar para si mesmo. Ou seja, praticavam ali justiça própria, eles não tinham misericórdia. Cristo, ele veio quebrar esse padrão. Foi esse o reino que Cristo veio estabelecer. Ele não se preocupa com o exterior. Cristo, ele não se preocupa com o exterior, mas sim em servir a todos que tinham o coração aberto ao arrependimento e desejavam viver a partir da realidade do reino espiritual. Ele veio para transformar e libertar especialmente aqueles que aos olhos dos fariseus eram improváveis. Mas, para Cristo, eram exatamente essas pessoas prováveis. Aquelas com o coração disposto, que não se prendia às aparências, estavam prontas a ouvir o Mestre. Elas se rendiam a aprender. E nós temos que ter esse coração rendido, né, a aprender. E serem libertos dos cativeiros espirituais. Nós também temos que ser assim. Nós temos que querer ser libertos e viver na plenitude do Espírito. E isso nós só vamos conseguir acessar com fé e dando liberdade para o Espírito Santo. Aí você deve estar perguntando por quê? Porque nós, quando nós nascemos, nós viemos do pecado. E existem questões geracionais. Existem emoções dentro de nós. E nós precisamos falar, Espírito Santo, tem total liberdade de quebrar as muralhas na minha mente. Porque existem muralhas na nossa mente que elas são governadas por principados e potestades. Infelizmente, são. E nós precisamos dar essa liberdade para que o Espírito Santo venha nos transformando de glória em glória. Porque, por exemplo, tem características que nós herdamos, ou muitas das vezes são gatilhos de coisas e traumas que a gente passa, que o inimigo usa isso para nos manipular, para manipular as nossas atitudes. E nós temos dessa liberdade para o Espírito Santo, para que nós venhamos ser manso, humilde, para que ele venha dar um coração como de uma criança, mas uma maturidade de um adulto. Eu tenho colocado muito essa frase no meu coração: Pai, eu peço todos os dias, eu falo, Pai, em nome de Jesus, me dá um coração puro de uma criança, mas uma maturidade de uma mulher madura. Porque Cristo, ele era assim, ele era puro, mas ele era maduro. Ele tinha um coração como de uma criança, mas era maduro. Elas encontraram, né, Cristo, que poderia mudar sua eternidade e se abriram para ouvir essa verdade, para elas serem libertas. Cristo veio para servir, ou seja, Cristo veio justamente para servir essas pessoas, os publicanos, pecadores e as pessoas improváveis aos olhos da sociedade, porque Mateus, ele era um homem improvável àquela sociedade, um coletor de impostos que, embora judeu, trabalhava para o Império Romano. Ainda assim, Cristo o chamou, confrontando os padrões da lei. Os fariseus viviam num mundinho exclusivo, onde não podiam se misturar, mas Cristo veio romper isso e trazer um reino inclusivo. Cristo veio trazer um reino inclusivo. Quem veio trazer a divisão, a gente sabe quem é o mal. Mas o mal, ele tenta distorcer e coloca na mente das pessoas que Cristo não é inclusivo. Pelo contrário, Cristo, ele é inclusivo, ele inclui todas as pessoas. Cristo, ele morreu por todos nós. Ele veio trazer a igualdade social. Quem veio trazer a desigualdade social é o mal. Cristo veio trazer a igualdade. Ele veio para servir, para ser o próprio amor, para trazer ali a misericórdia, nos mostrar que nós somos sim dignos de perdão. E ele veio restaurar a identidade que foi distorcida pelo maligno. E se nós darmos a oportunidade, a chance, ele vai restaurar a nossa identidade, a sua imagem e semelhança. E nós passaremos a viver como ele viveu aqui na Terra, um coração puro de uma criança, mas com a mentalidade de um adulto, com a maturidade de um homem ou de uma mulher maduro. Onde quem tem o coração aberto para acessar o reino dos céus, usufrui disso. Foi por isso que ele disse aos fariseus que aprendessem o que significa misericórdia. É o que ele procura, e não sacrifício. Ele não veio para resgatar os justos, mas os pecadores. O reino que Cristo trouxe é um reino de serviço, de amor ao próximo, de coração puro como de uma criança, mas a maturidade de um homem e de uma mulher maduro, que seguem os princípios bíblicos. É um reino de misericórdia, onde estendemos a mão a quem está no fundo do poço, apresentando Cristo, o médico dos médicos, capaz de curar a mente,
corpo, alma e espírito. Os fariseus, eles viviam pela letra, praticando sacrifícios vazios ali para manter uma aparência falsa, uma fachada imposta pelo maligno. Mas Cristo, ele veio transformar os corações, moldando a imagem e a semelhança dele, porque ele veio justamente para isso, para que nós vivamos a sua vida. Ele não despreza ninguém. Não, Cristo, ele não despreza ninguém, mas infelizmente o sistema fala que ele despreza, mas ele não despreza, porque ele veio para o justo e injusto, ele morreu na cruz por todos nós e para todos aqueles que abrem o coração para ter a vida transformada pelo poder do Espírito Santo e com fé. Os fariseus, eles desejavam um mundo exclusivo para eles, que é justamente esse mundo que o mal quer estabelecer, um mundo exclusivo para eles, onde somente eles eram dignos do perdão e da salvação. Eles se sentiam muito autossuficientes e automerecedores. Mas entenderam errado, o reino de Deus é inclusivo, abraça todos que se abrem ao arrependimento. Mateus encontrou alguém mais belo. A frase que Paulo disse, né? Imagino que ele também deve ter pensado isso no coração dele. Que o purificou de dentro para fora e deu uma nova chance. Porque imagino que esse menino era bem rejeitado, né? Pelos judeus, por conta que ele trabalhava para o Império Romano como coletor. Ele aceitou essa oportunidade. As vendas espirituais caíram dos seus olhos, assim como dos outros publicanos que ouviram a mensagem. Já os fariseus não deram sequer a chance de ouvir a Cristo. Não permitiram que ele removessem a cegueira espiritual. Cristo ainda deu a oportunidade para os fariseus se arrependerem, por causa que Cristo, ele fez pergunta para eles, para ver se eles, se tocavam, para eles ver que ele era o mestre que veio para perdoar pecado, mas eles decidiram ficar ali presos na antiga natureza e no mundinho deles. Escolheram permanecer presos à letra e ao espelho do mal, de uma imagem distorcida, porque o mal, gente, veio distorcer a imagem que Deus Pai estabeleceu ali no Éden. Mas Cristo, ele veio distorcer essa falsa imagem. Uma imagem distorcida que afasta da verdadeira essência espiritual. Optaram por viver no natural quando eram chamados para andar no espiritual. Agora nós estamos no verso 14. Mas eu vou ler no verso 17. Mateus 9, verso 17 é melhor. Não se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres rebentarão. O vinho derramará e os odres se estragarão. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e assim ambos ficam conservados. Cristo, ele foi confrontado ali pelos discípulos de João, só para vocês entenderem o contexto. Eles perguntaram por que os fariseus e eles jejuavam e os discípulos dele não. Porém, Jesus, ele respondeu que não se pode colocar vinho novo em odres velhos, pois eles se romperiam e o vinho novo se perderia. Ele veio trazer um vinho novo, ou seja, ele veio trazer uma nova palavra, a nova aliança, para que aqueles discípulos fossem seus embaixadores. Então, aqueles discípulos estavam sendo treinados e eles estavam debaixo da cobertura espiritual de Cristo. Já os discípulos de João, eles já estavam executando o trabalho, já estavam trabalhando com João Batista. Agora, os discípulos de Jesus, naquele período que eles foram confrontados, eles estavam apenas em treinamento. E por isso era necessário que eles tivessem uma vida jejuada, afinal existia uma batalha espiritual, né? Então, os discípulos de Jesus estavam sendo moldados para trazer esse vinho novo e estabelecer, assim como Cristo já vinha fazendo, a nova aliança. Essa nova aliança tem como propósito trazer o reino dos céus, conforme a gente vem falando, para a terra. Os discípulos, eles estavam passando por uma transformação da mente, corpo e espírito, porque nós vamos analisar, né, todos os contextos. Eles viam os milagres, mas tinha momentos que eles, acabavam ali questionando, porque o Espírito Santo estava entre, não estava dentro deles, não estava entre, né? Eles estavam sendo purificados e aprendendo o que Cristo veio realizar, estabelecer um reino espiritual, livre de aparência enganosa e distorções religiosas. Mais tarde, quando Jesus voltasse ao Pai e deixasse o Espírito Santo, então eles começariam a jejuar, pois enfrentariam batalhas espirituais e se tornariam embaixadores do reino.
seria necessário, pois eles enfrentariam perseguições e viveriam um ministério marcados por sinais e maravilhas. Então, eles precisavam ali mortificar a carne, né? Proclamando a ressurreição de Cristo. Então, esses discípulos eles seriam os embaixadores de Cristo, mostrando que Cristo veio para perdoar pecado, veio para reconciliar, veio para nos justificar. Eles iriam também trazer o evangelho do vinho novo, que é a nova aliança, que Cristo veio, né, estabelecer. E esse vinho novo representa viver a partir do espiritual, com a alma inclinada ao espiritual. É não se conformar com este mundo. Aqueles que reconheciam a Cristo de coração sincero e decidiam abandonar a velha natureza, fruto da distorção trazida pela antiga serpente, passarão a viver essa nova realidade. Terão a mente de Cristo e o Espírito Santo terá total liberdade para quebrar muralhas espirituais existentes na mente. Nós, seres humanos, muitas das vezes, carregamos traumas e prisões geracionais, conforme eu venho falando para vocês, desde o ventre. E nós, quando reconhecemos a Cristo de todo o coração, nós enxergamos a verdadeira realidade, que é a realidade espiritual, com clareza. E damos essa liberdade para o Espírito Santo nos tirando de cativeiros espirituais, nos curando as feridas de alma. Porque nós podemos sim buscar ajuda fora, mas somente o Espírito Santo cura o interior. Miriam, mas como que você sabe? Porque eu vivi isso na pele. Eu tinha muita ferida na alma, e quando eu fui dando liberdade para o Espírito Santo, ele foi me curando. E é só ele. Eu tinha conhecimento, eu sabia que tinha coisas que eram gatilhos, que eram traumas, que era falta de perdão, que era porque eu estava olhando muito no meu passado. Mas quando eu dei liberdade para o Espírito Santo, quebrar essas muralhas, me curar, ele foi me curando aos poucos. Então é somente o Espírito Santo que nos liberta. Ele veio nos ajudar. Passamos então a acessar o espiritual, a viver esse vinho novo, que é a nova aliança, viver a partir do espiritual e a desfrutar de uma vida plena, que Cristo prometeu para nós, onde tudo já está consumado na cruz. Na nova natureza, a antiga, o mal, né? Ele já não consegue mais distorcer os valores da nossa mente. Ou seja, quando nós caminhamos com Cristo, nós temos como nos proteger através da palavra. Nós vamos ter ali o capacete, porque a palavra de Deus, nós vamos nos revestindo do capacete, vamos combater com a palavra, e qualquer dardo maligno que venha nos atingir, nós vamos falar, eu anulo, cancelo em nome de Jesus. Porque o inimigo, nós estamos aqui, e o inimigo vai tentar de tudo nos atacar, vai jogar dardos, vai jogar seta, e todos os dias nós vamos ter, sim, que crucificar nossa carne na cruz, anular, cancelar e rejeitar pensamentos que ele lança na nossa mente. E assim nós viveremos a partir do espiritual e de acordo com o Espírito. Seremos curados e libertos. E esse é o vinho novo que Cristo ele veio estabelecer. Agora nós estamos no verso 18 do capítulo 9. Enquanto ele estava falando, um dos dirigentes da sinagoga aproximou-se e, ajoelhando-se diante dele, rogou: minha filha acaba de morrer, mas vem, põe a tua mão sobre ela e ela viverá. Enquanto Jesus estava pregando, um dos dirigentes veio até o encontro dele, né? Conforme a gente pôde ler aqui, o Jairo, pois a filha dele estava morta e ele estava convidando Jesus para ir na casa dele, para que ele tocasse nela e ela fosse curada. No entanto, no meio do caminho, veio uma mulher que havia 12 anos sofrendo de uma enfermidade do fluxo de sangue. E ela desejava ser tocada, ela desejava, aliás, tocar na orla de Cristo, no manto de Cristo. E essa mulher, ela já havia tentado diversas formas ali, outras tentativas para ser curada, mas nenhuma teve sucesso. E isso porque Deus Pai havia reservado aquele momento para que ela servisse de testemunha até os dias de hoje. Ou seja, Deus não permitiu ela acessar ali a cura através de procedimentos médicos, procedimentos ali de ervas medicinais. Deus ele permitiu ela acessar a cura dela através de Cristo, para que ela servisse de instrumento para nós nos dias de hoje. E isso porque, né, hoje ela está servindo de testemunha, e ao ouvir falar do Mestre, ela teve a fé no coração. Porque, gente, para nós acessarmos o nosso milagre, nós precisamos ter fé no nosso coração. Porque quando nós acessamos, nós tocamos ali na orla de Cristo pela fé e a nossa bênção, a nossa cura, ela é manifestada no nosso corpo físico. Mente, né? Mesmo antes de tocar, ela já havia acessado o seu milagre. Se eu tão somente tocar, ela pensava na orla,
eu serei curada. Nós temos que ter essa mente, essa fé. A fé dessa mulher é extraordinária, porque na história bíblica não existia uma história parecida e semelhante como a dela. E fez com que saísse poder das vestes de Cristo. E isso nos revela que Cristo carrega a glória de Deus. Ele carregava a glória de Deus quando ele estava aqui, de maneira tão intensa que até as suas roupas estavam impregnadas com essa unção. E não é porque a roupa tem poder de cura, não. Mas é que quando nós estamos revestidos da glória de Deus, do poder de Deus, fica a manifestação também na nossa roupa. Eu não sei se já aconteceu com vocês, quando vocês estão no período de jejum. Quando eu tô no período de jejum, quando eu vou tirar a roupa tá toda fazendo barulhinho, assim, com eletricidade. Aquilo dali é a glória de Deus, porque a glória de Deus nos visitou e foi tão intenso que impregnou na nossa roupa. E é exatamente isso que aconteceu na história da mulher do fluxo de sangue. Cristo, ele andava com a glória de Deus. E era tão intensa a glória de Deus que impregnava ali a energia, o poder de Deus na roupa. Não é que a roupa era milagrosa, não. Onde ele estava, as enfermidades tinham que bater em retirada. Da mesma forma, quando caminhamos com essa glória, nossas vestes se tornarão um reflexo da presença de Deus. Ou seja, é o que eu acabei de falar pra vocês. Quando você fica ali no tempo com Deus, no seu secreto, quando você faz um jejum, a glória de Deus impregna inclusive nas nossas vestes. Por isso que é interessante que eu venho falando pra vocês, tem um cantinho de Davi, que é a tenda de Davi, que representa restauração do relacionamento íntimo. Quando você separa e toda vez você vai lá orar e você tem um período de jejum, você vai ver que a atmosfera é outra. A glória de Deus, ela tá ali. É um portal, é um kairos ativado ali. Toda vez que você entrar ali, você vai sentir a presença de Deus diferente. Por isso que quando a gente entra na igreja, a gente sente a atmosfera diferente, porque é um lugar onde toda vez a gente tá indo ali pra adorar o Senhor e declarar, né, a glória dele, né? E devolver a glória para ele, e adorá-lo em espírito e em verdade, aquele ambiente, a atmosfera é diferente. A mesma coisa, a gente pode trazer esse ambiente para as nossas casas. Então, o poder de cura não estava na roupa de Cristo, mas o poder de Deus estava sobre elas. Quando aquela mulher tocou em Jesus, saiu dele virtude. Ele sentiu imediatamente que saiu o poder dele. E ele começou a procurar na multidão, mas os discípulos, conforme eu falei pra vocês, eles estavam sendo treinados. O Espírito Santo estava entre eles. Então, eles ainda estavam com aquele negócio assim, como assim? Como isso é possível? Porque eles estavam ainda sem o Espírito Santo dentro. Então, eles não tinham aquela revelação profunda como Cristo tinha. Ele já tinha crido em Cristo, mas não dessa forma que Cristo estava vivendo, a ponto de, tipo, olha, alguém me tocou, saiu o poder. Pra eles era, tipo, não tinha lógica ainda. Ainda assim, em pleno discernimento espiritual, não entenderam o que estava acontecendo, pois ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Disseram à multidão, é grande, todos te tocam. E de fato, naquela época, né, quando Cristo ele andava, imagino que todos realmente o tocavam. Mas Jesus sabia que aquele toque havia sido diferente, pois dele saíra poder. Por quê? Porque a mulher teve fé. E essa é a chave. Para acessarmos os milagres, a gente tem que ter fé, e fé sem duvidar. Ao encontrar a mulher, Jesus declarou, filha, a tua fé te salvou. E naquele momento ela foi completamente curada. Essa história é um exemplo poderoso para todos nós. Aquela mulher, ela era desprezada pela sociedade. Imagina 12 anos sendo desprezada pela sociedade, pela família, pelos pais, por ser considerada imunda devido à sua condição. Mas Cristo ele veio para quebrar esses paradigmas. Ele não só curou fisicamente aquela mulher, mas também restaurou o emocional dela, porque ela era desprezada. E espiritualmente chamando-a de filha. Ela tinha feridas de orfandade, ela tinha ferida de rejeição. Então, por isso que Cristo falou, filha, a tua fé te curou. Então, ele estava restaurando a paternidade dela. Estava curando não só aquela condição física, mas estava curando o emocional dela. Oh, aleluia, glória a Deus. E é exatamente isso. Se nós dermos essa liberdade, termos fé, Cristo também vai curar o nosso emocional e vai restaurar a nossa paternidade. Cristo também restaurou minha paternidade. Eu dei total liberdade para ele restaurar. Eu falei, pai, restaura minha paternidade. Meu pai foi um excelente pai. Depois que eu entendi que meu pai deu o melhor para mim, eu entendi e agradeci. Hoje eu sou grata,
Mas, mesmo assim, Cristo, meu Pai, né, celestial, restaurou minha paternidade. Preencheu aquele vazio que existia aqui dentro. E eu passei a ser grata pelo pai que eu tive. É possível que ela carregasse uma ferida de paternidade, abandono, rejeição. Mas ali Cristo restaurou sua identidade. Naquele ato de fé dela, de que saiu virtude das roupas de Cristo, Cristo não só curou o físico, restaurou ali o seu emocional e restaurou sua identidade. Glória a Deus. Quando Cristo ele chega, quando você deixa ele abrir a porta, né? Ele bate, você abre, ele não só restaura o seu físico, ele vai restaurar sua identidade, seu emocional, seu espiritual. Ele curou as feridas da sua alma e declarou: a tua fé te salvou. Para acessar o reino dos céus é necessário ter esse tipo de fé, sem duvidar. Fé que abre caminho para a graça e o favor de Deus e que reconhece que ele foi enviado para a nossa reconciliação e justificação. Quando Jesus chegou à casa do dirigente, havia ali flautistas e pessoas enlutadas. A multidão estava no alvoroço, mas elas tinham no coração ali incredulidade. Então, quando Cristo entrou, ele pediu que aquelas pessoas se retirassem, porque aonde a fé está, a incredulidade ela não tem que estar. Então, Deus pediu que aquelas pessoas se retirassem, porque senão ia enfraquecer a fé daquele pai. Cristo nos mostra que devemos remover das nossas mesas círculos de amizade íntimos pessoas que zombam da nossa fé ou que desanimam, que nos deixa desanimados espiritualmente. Para acessarmos nosso milagre, é preciso cultivar a fé, é preciso se assentar em mesas que nos influencia a termos fé e acreditar, não a sermos pessoas incrédulas. Assim, a multidão ela foi retirada. E a morte que a menina enfrentou não era apenas física, era também espiritual. Mas quando Cristo chegou, as trevas bateram em retirada da casa de Jairo. Ou seja, o Espírito Santo me falou o seguinte, que quando Cristo pediu para aquelas pessoas se retirarem, porque eram pessoas zombadoras, incrédulas, a fé foi estabelecida, o governo de Deus foi estabelecido naquela casa. Então não é diferente nas nossas casas. Se você traz pessoas para o seu círculo, para a sua mesa, que tem incredulidade, que diminui a sua fé, quem está governando ali a sua casa é a falta de fé, é a incredulidade. E você precisa ter esse discernimento e evitar esse tipo de amizade, esse tipo de roda, para que Cristo venha governar seu lar. E foi isso que aconteceu com Jairo. Cristo passou a governar o lar de Jairo e a saúde passou a reinar. Porque a enfermidade teve que bater em retirada. O espírito de morte teve que bater em retirada. E a fé foi estabelecida. Aquela menina ela foi tocada pelo poder, pela glória de Deus. E ela foi curada imediatamente. Dando seguimento, é bem grande, né? Mateus 9. Agora nós estamos no capítulo 9, né? Verso 27. Portanto, Jesus dali, 2 homens cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. 2 cegos se aproximaram de Jesus, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E ao entrar em casa, eles se aproximaram ainda mais e Cristo lhe perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. E imediatamente os olhos deles foram abertos. O que podemos observar é que quando eles declararam sua fé e confiança em Jesus, a graça e o favor de Deus o tocou. A glória de Deus o tocou. E não precisou Cristo tocar. Não. Eles tiveram fé e acessou. Porque Cristo estava ali, a glória de Deus estava ali. Onde Cristo estava, a enfermidade ela não ficava. E aqueles homens, eles não foram só restaurados fisicamente na visão, mas espiritualmente também. Passaram a enxergar com os olhos do Espírito, com os olhos da fé, reconheceram o Mestre e a sua eternidade foi mudada. A cegueira que o mal quis trazer é uma distorção da verdadeira realidade daqueles homens. E naquele momento foi revertido, porque aqueles homens, no espiritual, eles enxergavam. Mas o mal trouxe um diagnóstico para eles e eles estavam acreditando naquele decreto e estavam vivendo a partir de uma realidade, uma falsa imagem. Mas Cristo ele veio distorcer essa falsa imagem e através da fé deles, eles acessaram aquele milagre.
eles passaram a refletir o espiritual. A alma deles ficaram assim, ó. A alma inclinada ao espiritual, tendo um verdadeiro encontro com a glória e o reino de Deus. Um reino interior, onde tudo já está consumado, onde não há imperfeição. Nós também podemos acessar esse reino pela fé. Quando agradecemos, declaramos a palavra, nós estamos nos revestindo do poder de Deus. Nós estamos renovando a nossa mente. O inimigo de nossa alma, ele vai lançar dardos, tentando nos convencer de diagnósticos e limitações. Mas Cristo quer que criamos naquilo que ele veio estabelecer, um reino espiritual. A antiga serpente tem influência no físico, ou seja, o maligno tem influência nesse mundo físico. Mas ela perde o poder quando vivemos a partir do espiritual. Por isso que Cristo fala que ele veio trazer um reino espiritual, da realidade que é perfeita, porque a realidade que Cristo veio trazer, ela é perfeita, é eterna, é incorruptível. E quando refletimos o espiritual, acessamos aqui na terra essa perfeição, passamos a viver as promessas como se já fossem realidade, pois o mundo físico é moldado pelo espiritual. Agora nós estamos no verso 32 de Mateus 9. Após terem se retirado, os cegos, algumas pessoas trouxeram a Jesus um homem mudo e possuído por um demônio. Algumas pessoas trouxeram, dando seguimento. No mesmo instante, Cristo percebeu que o espírito maligno estava bloqueando a audição daquele homem, impedindo ele de falar. Por quê? Porque aquele homem estava com a imagem distorcida. Ele estava escravizando numa natureza distorcida, estabelecida pelo maligno. Mas, imediatamente, Jesus expulsou aquele espírito e o homem passou a ouvir e a falar. Glória a Deus. Onde Cristo está, o mal ele tem que bater em retirada. Não tem como. Se a glória de Deus está, a enfermidade tem que bater em retirada, o mal tem que bater em retirada. Porque o poder de Deus, ele toca a pessoa e a unção invade o ambiente. Essa unção que despedaça o jugo, a ponto de trazer libertação para espiritual e uma purificação para o físico. O mal, ele se agita. Ele não consegue resistir ao poder de Deus. Foi isso que aconteceu com este homem. Quando trouxeram aquele homem até Jesus, o mal já começou a ficar agitado. A pessoa provavelmente começou a ter ali algumas sensações. Começou a se tremer. Provavelmente caiu no chão. Porque a glória de Deus estava naquele ambiente. E o mal teve que bater em retirada. Pois onde esse poder se manifesta, que é a glória de Deus, o poder de Deus, a unção, que despedaça o jugo, não há espaço para enfermidade nem para demônios. Ele tem que bater em retirada, ele tem que se revelar que está ali e sair, no nome de Jesus. Entretanto, por outro lado, os fariseus, que viviam segundo uma natureza distorcida pela antiga serpente, recusaram-se a reconhecer e crer que Cristo era o Filho de Deus, de fato. Blasfemaram contra ele, afirmando que Jesus expulsava os demônios pelo poder do príncipe dos demônios. Mas Cristo vai nos ensinar na palavra de Deus que não tem como expulsar Satanás com Satanás, não tem como expulsar demônio com demônio, pois um reino dividido contra si mesmo não subsiste. É isso que está escrito na palavra de Deus. E ele também adverte que blasfemar contra o Espírito Santo é algo sem perdão. Aí você deve estar se perguntando por que é sem perdão. Porque o Espírito Santo é aquele que está aqui conosco para nos ajudar, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E ele é a nossa última oportunidade. A nossa única chance, ele é a nossa única oportunidade, a nossa única chance. Depois dele não há outro, não tem mais esperança. Por isso, ninguém deve blasfemar contra o Espírito Santo, pois ele é a nossa única solução para uma vida transformada, para termos acesso à luz, à verdade e ao poder do alto. Quem rejeita o Espírito Santo fecha a porta para a redenção e para a restauração eterna. Agora, nós estamos no verso 35. E Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Jesus, mesmo passando por diversas perseguições, sendo confrontado e caluniado, ele não deixou de cumprir aquilo para o qual ele foi chamado. Trazer o reino dos céus e anunciar as boas novas. Essas perseguições não impediram o poder e a glória de Deus se manifestar. Pelo contrário, aquilo era um gás para ele seguir, porque ele sabia que estava fazendo a vontade de Deus, era um combustível para ele
dar seguimento. E era uma confirmação do alto de que ele estava no caminho certo, de que a obra que ele estava fazendo estava gerando fruto. E esse é o verdadeiro teste de obediência que Cristo teve que passar. E nós também vamos passar, e nós não temos que nos entristecer com as perseguições. Pelo contrário, nós temos que nos alegrar e tem que servir de combustível para o que nós fomos chamados para fazer, pois está gerando frutos. Porque o inimigo ele jamais vai atacar uma árvore que não dá fruto, ele vai atacar a árvore que dá fruto. Ele está vendo que está tendo resultado, então ele vai atacar. Então, Cristo estava dando resultado, pessoas estavam tendo vida transformada, eram curadas, libertas, elas estavam deixando de viver sobre a realidade distorcida pelo mal. Essa serpente antiga distorce tudo para nos prender à matéria. Então, ela veio trazer essa distorção, fazer você acreditar em diagnósticos médicos, em circunstância, te deixar preso à circunstância, te limitar com opressões, com dardos, para que você se acostume com a dor, com a opressão, com a enfermidade, como se fosse normal. Ele quer que você ache que é normal, que isso faz parte da natureza, mas não. Cristo, ele veio quebrar esse padrão. Foi para isso que Cristo veio. Ele veio quebrar esse padrão, trazer a luz para a nossa alma, para que pudéssemos acessar a cura, liberdade e restauração. Onde está o Espírito do Senhor? Conforme eu venho falando sempre aqui para vocês. A liberdade. Quando nós damos total liberdade para o Espírito Santo, nós somos libertos. Jesus se manteve firme porque estava gerando frutos. Uau! Que nós também possamos estar firme naquilo que nós fomos chamados. E isso incomodou o maligno. Da mesma forma, é normal que quando estamos vivendo aquilo que nós fomos chamados e começamos a dar frutos, o inimigo ele se levanta. Mas isso deve ser o nosso combustível para permanecermos firmes e obedientes ao propósito da qual Deus Pai nos chamou. Agora nós estamos na fase final. Capítulo 9 é bem grandinho. Ao ver as multidões, Jesus sentiu, verso 36 do capítulo 9. Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Cristo, ao ver a multidão, sentiu grande compaixão por aquelas pessoas, pois elas estavam presas à antiga natureza. É isso que representa quando Cristo olhou e teve compaixão, porque ele viu aquelas pessoas presas a uma imagem distorcida, estabelecida pela antiga natureza. Viviam uma identidade distorcida, sem saber quem realmente eram. Ou seja, Deus Pai, ele olha para nós, ele olha para todos nós como filhos. E filhos que não sabem que é filho e olha para o propósito. Ele não vai olhar para o pecado, pelo que a pessoa está fazendo, não. Para você ver como é o coração de Deus Pai. Mas, infelizmente, esse sistema quer implantar que Deus Pai ele não é inclusivo, que Deus Pai ele é seletivo. Não. Deus Pai ele é inclusivo. Ele olha para todos nós como filhos que não sabem que é filho, aqueles que não reconheceram, e olha para o propósito que aquela pessoa veio cumprir aqui nessa terra. Porque nós todos viemos cumprir um propósito maior. Nós todos fomos chamados, nós somos filhos, nós somos herdeiros. Mas, infelizmente, o mal, ele quer distorcer ali a pessoa numa falsa imagem de que ela tem que aceitar aquela circunstância, aquele diagnóstico, que tem que estar presa à dor. Não, mas Cristo ele veio restabelecer a vida e jogar por terra ali a morte, veio distorcer. Movido por compaixão, Jesus disse que de fato a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Havia muitos presos à letra, que resistiam à transformação de vida e não queriam se entregar ao ministério com sinceridade, porque estavam presos aos status, à aparência, se preocupava com o que as outras pessoas iam pensar. Cristo ele veio estabelecer um reino onde servimos uns aos outros, aonde nós amamos uns aos outros como nós mesmos, aonde nós temos um coração puro, aonde nós levantamos as pessoas que estão caídas, os ajudamos a se reerguer e os instruímos na verdade. Fomos chamados para serem embaixadores de Cristo, mas poucos estavam dispostos a assumir esse chamado, a proclamar as boas novas, a romper as prisões espirituais, a enxergar além da falsa imagem posta por este sistema mundano. Por isso Cristo nos chama à intercessão. A seara é grande e Ele nos convoca a clamar por mais trabalhadores, que nós possamos ser esse intercessor da última hora, que ore para que levante mais trabalhadores.
Somos esses trabalhadores, os embaixadores do reino, revelando, que ele veio para reconciliar e nos justificar. Pelas pisaduras de Cristo, nós fomos sarados, curados, libertos. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, para que nosso espírito fosse vivificado e para que não vivêssemos segundo a imagem distorcida imposta pelo maligno. Jesus, ele deseja que refletimos o espiritual e não apenas a alma ferida. Ele nos chama para manifestar a luz aqui na terra. Ele quer que nós sejamos sal da terra e luz do mundo. Seja nos 5 ministérios, descrito em Atos Apóstolos, e seja na vida cotidiana. Porque cada um tem um propósito e um chamado. Que reconheçamos sua glória de coração e que abandonemos as velhas práticas e permitamos que nossa alma espelhe a mente de Cristo. Quando carregamos essa unção, espalhamos seu amor. Pessoas são curadas, libertas, transformadas, e aonde colocarmos a planta do pé, o mal vai bater em retirada, porque nós vamos caminhar com a glória, com a unção. E as trevas, elas vão ter que retroceder. E as vidas serão impactadas pelo poder de Deus que habita em nós. E aqui nós encerramos o devocional de hoje, em Mateus 9. Que o Espírito Santo de Deus continue falando ao coração de cada um. Glória a Deus pela vida de cada um que se fez presente. Que Jesus abençoe vocês poderosamente, o lar de vocês, a família de vocês. Não esqueçam, santidade, arrependimento, crer no sacrifício do madeiro. Agora eu vou estar orando para encerrar. E amanhã nós estamos de volta. Querido Deus e Pai, eu venho aqui diante de Ti, Pai, interceder pelos Teus filhos que se fizeram presente e pelos que vão assistir, Pai, posteriormente. Em nome de Jesus, entre em cada lar, cada família, que Tua glória entre lá, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua unção entre, que a enfermidade bata em retirada em nome de Jesus. Que toda opressão bata em retirada em nome de Jesus. Que a Tua glória seja estabelecida em cada lar. Eu declaro que Tu és o governante de cada lar, de cada família. Eu declaro a paz sendo restabelecida. Eu declaro em nome de Jesus e profetizo a unção que despedaça o jugo, para que os Teus filhos venham ser instrumentos nessa terra, Pai. Porque eles são os Teus filhinhos, Pai. Se há ferida, Pai, de humilhação, rejeição, se há ferida na alma, eu agora repreendo todo espírito de rejeição, todo espírito de humilhação, todo espírito maligno que traz distorção da imagem. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de orfandade agora, em nome de Jesus, bata em retirada. E eu declaro agora a unção, a cura e sendo estabelecida no emocional de cada um. Eu declaro agora em nome de Jesus e profetizo a armadura de Efésios 6, o capacete, couraça da justiça, sim, da verdade, botas do evangelho, escudo da fé, espada do espírito, em nome de Jesus. Eu declaro a unção sobre a vida dos seus filhos. Eu declaro a identidade deles sendo restaurada. Eu declaro agora eles sendo cheios, mais cheios do Espírito Santo do que já são. Eu declaro homens e mulheres maduros, filhos rendidos aos teus pés, em nome de Jesus Cristo, Pai. E eu, Papai querido, peço, Pai, que o Senhor venha, Papai querido, me contemplar neste momento, que eu diminua e que o Senhor cresça, Pai. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Pai. Isso é graça, isso é favor imerecido, Pai. Eu não merecia estar aqui, mas o Senhor me escolheu, Papai querido. Papai querido, receba, Pai, toda honra, toda glória, Pai, e toda gratidão. Obrigada, Espírito Santo, por me permitir ser usada, por ser ferramenta e instrumento. Muito obrigada, Pai. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.